Olá, nós estamos de volta com o seu RSN Entrevista e ele está aqui mais uma vez. Nosso deputado Zeca Dirceu. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no portal RSN. Tudo bem, Cris? É uma alegria estar aqui e poder conversar com todo o pessoal aqui de Guarapuava, da região e do Paraná e do Brasil e do mundo. Com certeza, né? Internet sem fronteiras. Bom, deputado, o senhor tem uma agenda bem concorrida aqui no município nesse fim de semana. Começou pela UTFPR. O que o senhor trouxe de bom? Primeiro é mais um final de semana de trabalho. Você sabe, né, Cris? Muita gente está assistindo sabe, eu acabei assumindo uma tarefa lá em Brasília muito grande por confiança do presidente Lula. Hoje eu sou líder da nossa bancada da federação, que tem lá 81 deputados do PT, do PV, do PCdoB, sob a minha coordenação. Isso está me obrigando, né, a ficar um tempo maior em Brasília, mas eu vou sempre aproveitar os finais de semana para trabalhar. Então é mais um final de semana de trabalho e é mais um dedicado à educação. Eu acabei de sair de uma reunião, de um evento na Universidade Tecnológica Federal, junto com o diretor Marcelo, professores, estudantes e lideranças, né, onde a gente entregou documentos que garantem mais R$ 400 mil de recursos federais para poder equipar, estruturar melhor os trabalhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Guarapuava e na região. Isso é benefício para os alunos, para os professores, para as ações que a universidade tem de pesquisa, de extensão, que acaba gerando, né, tecnologia, inovação, ajudando o desenvolvimento do Paraná e do Brasil. Bem, eu conversei com o diretor, né, com o Marcelo, minutos antes do senhor vir aqui, e ele me dizia que há uma reivindicação para 4 novos cursos que já foi protocolado em abril. Inclusive, eles estiveram conversando com o senhor e que agora estão reiterando esse pedido. Como que está essa questão? Estou me dedicando muito a isso. Eu acho que esses cursos são estratégicos, eles podem impactar muito na geração de emprego, no desenvolvimento aqui de Guarapuava e da região. Tanto é que eu marquei para eles, né, uma agenda com a secretária nacional de ensino superior, né, a doutora Denise atendeu eles, estava acompanhando o Marcelo, o reitor, né, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Curitiba, ele esteve lá nos acompanhando e o assunto está se desdobrando, né? Ainda faltam alguns detalhes, depende de dinheiro, de orçamento, depende de abrir novas vagas. Sim. É uma quantidade grande de vagas que precisa ser aberta para poder contratar mais professores e aí fazer de fato os cursos funcionar. Mas eu acho que a gente está caminhando, a gente está evoluindo para ter sucesso em mais essa tarefa, em mais essa ação a favor da educação e a favor de Guarapuava. Bom, ainda em educação, né, em Pitanga é a retomada das obras do Instituto Federal do Paraná. Como que tá, por que que parou, como que tá esse projeto? Nos últimos 6 anos, infelizmente, o orçamento da educação foi sendo destruído. Qualquer um que está assistindo pode entrar na internet e pesquisar. Não é dados meus, são dados do governo anterior, inclusive. E esse orçamento ele foi sendo reduzido, Cris, de uma maneira inexplicável. Primeiro porque educação é prioridade absoluta. Eu fui prefeito 2 vezes, lá em Cruzeiro do Oeste. Tinha hora que eu tinha que cortar o orçamento. Mas eu nunca tirei um centavo da educação, nunca tirei um centavo da saúde. E segundo, a arrecadação estava crescendo todos os anos. Então foi uma incoerência. Nesse ano, a gente já reverteu essa queda. O orçamento da educação voltou a crescer e já foi ampliado em 12 bilhões de reais. As obras ficaram paradas lá no Instituto Federal, em escolas técnicas regionais, obras de creches, de escolas, né? Porque não tinha dinheiro. O governo não priorizava a educação e colocava dinheiro, sabe lá, Deus aonde, né? Porque a gente não viu ações impactantes acontecer. Agora tem dinheiro, nós aprovamos uma medida em dezembro que ampliou em 12 bilhões o orçamento da educação, por isso que as obras estão sendo retomadas. E eu vou lá conversar em Pitanga, né, com os alunos, com os professores, com as lideranças políticas, né, sobre esse assunto, mas sobre vários outros assuntos, algumas tarefas que eu quero assumir para também ajudar esse município da região, que acaba sendo ali um polo também, né, das cidades vizinhas e que tem uma conexão muito forte aqui com Guarapuava. A gente pode formar muitos técnicos lá em Pitanga, no FPR, como pode formar em Irati, que depois vão trabalhar aqui, vão ajudar a gerar emprego aqui. Então a educação para mim é uma paixão e eu estou feliz de dedicar um final de semana para temas assim tão importantes, né? Aliás, eu sou fã dos cursos técnicos, né? Eu acho que deveria ter mais, porque é o que está
a necessidade da mão de obra qualificada, né, principalmente de técnicos, existe um apagão praticamente. Né? Hoje nós, inclusive, discutimos lá na universidade, né, uma parceria com o Instituto Federal para aqui em Guarapuava também algumas ações de cursos técnicos acabar tendo uma pujança maior. O Instituto Federal do Paraná está em processo de eleição, né, vai ter uma nova diretoria, uma nova reitoria. Tão logo isso se conclua, eu me comprometi aqui com a UTF-PR, estava comigo o vereador Pedro, presidente da Câmara, a vereadora Cris, o ex-vereador Serjão, né? Nós vamos a Curitiba, após a eleição do UFPR, fazer essa conversa para ver se a gente, além de fortalecer Pitanga e Irati, desenvolve cursos técnicos aqui em Guarapuava. Pois é, ainda na área de educação, o senhor segue a Laranjeiras do Sul para acho que é uma reunião também, né, um seminário sobre educação. É um seminário sobre educação do campo, né? Laranjeiras do Sul foi contemplada também, como aconteceu com Guarapuava, lá no nosso governo ainda da presidenta Dilma, né? Com a Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Uma universidade muito importante e que tem uma característica muito rural, ligada à agricultura familiar, à produção de alimentos. Então eu vou lá participar de um encontro regional, de um seminário, de uma discussão que vai acontecer na sexta-feira. Pois é, mas amanhã, sexta-feira, né, ainda tem audiência pública sobre a PR 364, que envolve Goiuxim, Marquinho e Cantagalo, e que é uma demanda do mandato do deputado Antenor, e o senhor vai estar lá prestigiando. Vou estar lá participando e me comprometendo com recursos. Né? A emenda parlamentar ela é importante por quê, Cris? Porque ela traz para cá dinheiro que jamais chegaria aqui. Isso não é esse dinheiro, por exemplo, que todos os anos eu tenho mandado para os hospitais aqui, é um dinheiro que ele jamais chegaria aqui se não fosse a nossa decisão política, a intervenção no orçamento, a mudança do orçamento. Né? E é o que a gente vai fazer lá em Goiuxim, né? Além de ouvir eles, participar do debate. Estrada, rodovia é importante porque é o que liga as pessoas, é o que liga as cidades, é o que movimenta, né, o que é produzido. É uma região agrícola, né? Agricultura familiar principalmente. Com certeza. Então eu vou estar lá junto com eles, participando, discutindo, mas já anunciando, já me comprometendo com recursos que vão ajudar a tirar essa obra do papel. E ainda tem o almoço em Cantagalo com lideranças, né? Haja tempo. Mas eu gosto, viu? Eu acho que já provei isso aqui em Guarapuava, nas cidades vizinhas, em todo o Paraná, né? Eu tenho o compromisso de estar sempre aqui. Eu não quero nunca ser lembrado como aquele que aparece só de 4 em 4 anos quando precisa do voto, para usar as cidades, para usar as regiões, para enganar, iludir as pessoas. Né? Esse defeito eu não tenho. Eu tenho os meus defeitos, como qualquer ser humano, mas eu estou sempre aqui e não venho para cá de mão vazia. Venho aqui para trazer recursos, para trazer investimentos, para acolher projetos, demandas, reivindicações. E estou muito feliz que o pessoal decidiu aí no dia 22 de junho, né? Eu faço aniversário dia 21, né? Eu vou estar em Brasília, mas no dia 22 de junho vai ter aí uma comemoração do meu aniversário. E o compromisso que eu fiz, viu, Cris, é que o aniversário é meu, mas o presente vai ser para Guarapuava, vai ser para a saúde, vai ser para os hospitais. Nós vamos anunciar recursos ali na casa de milhões, aí, que com certeza vão ser impactantes para manter hospitais abertos e funcionando e para estruturar cada vez mais o Hospital do Câncer, toda aquela estrutura que está desenvolvida. Eu estou acompanhando os preparativos, eu sei que tem uma galera aí bem animada e bem empenhada, né, professor Sérgio? A Cris também, o Rovanir, né? O nosso presidente Pedro também, está todo mundo aí empenhado para que seja, estão dizendo, né? Porque você faz festa em vários municípios, né? Mas Guarapuava é para ser a maior e a melhor, é isso que estão prometendo. Vamos esperar, né? Vamos ver. Eu, há 20 anos atrás, Cris, eu fui surpreendido. Era 2003, eu nem era prefeito ainda em Cruzeiro do Oeste, e os meus amigos, os apoiadores, as lideranças que já queriam que eu fosse prefeito, né, fizeram lá uma grande festa, um grande evento, e aí virou tradição. Todos os anos, de 2003 para cá, é uma festa filantrópica. Né? Isso que eu ia falar, é um aniversário toda a arrecadação ela é revertida para entidades da área social. Né? E depois de um certo tempo, nos últimos anos, foi ficando muito distante para as pessoas se deslocarem, né, até Umuarama, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, e aí o pessoal começou a se organizar em outras regiões, né, para fazer essa comemoração. Eu acho que aqui ainda não teve, né? Vai ser a primeira vez que a região de Guarapuava se organiza. Isso só vai aumentar a minha motivação aqui de trabalhar, de ajudar, só vai aumentar o meu senso de responsabilidade com a população de Guarapuava,
com o povo da região. E claro que vai ser um momento da gente confraternizar, mas acaba virando evento de trabalho também, atividade política, né? Porque vem prefeitos, vereadores, empresários, agricultores, gente das universidades, dos hospitais, dos sindicatos, das entidades. Eu espero que tenha muita gente presente e que, além de comemorar, a gente trate um pouco dos temas que mexem com a vida das pessoas. Pois é. Você foi um presidente, um presidente. Eu falei, olha aí, será que é algum... Pode ser uma olha aí, ó. premonição boa. Você é um deputado que sempre se fez presente em Guarapuava já há anos, trazendo inclusive dos nossos ICMEIs que a gente tem aí, são 10, né? Foram oriundos de emendas suas. Mas nesse ano eu estou percebendo que o senhor está fincando essa raiz aqui em Guarapuava, né? E extrapolando os tentáculos aí pela região. Eu queria saber alguma coisa específica para Guarapuava, algum projeto que nasça aqui, mas que se expanda para a região. E também quero saber da troca de domicílio para Curitiba. Que novidade teremos? Eu acho que a relação aqui com Guarapuava, né, o Pedro, a Cris, o Serjão podem falar, né, ela vai com o tempo, é claro, se solidificando, se enraizando, como foi o termo que você usou, né? E eu vou procurando, né, aprimorar também aqui as minhas ações, as relações políticas. A eleição do Antenor, né, para deputado estadual, é claro, ele nos dá uma condição aqui de fazer projetos maiores. Vou dar um exemplo, já para ir adiantando uma novidade, né? Nós conseguimos trocar toda a diretoria da Itaipu, né? Já houve uma orientação do presidente Lula que a Itaipu está dando o curso, que é de fazer o dinheiro da Itaipu, os recursos, não ficar só concentrado lá nos municípios lindeiros, né, do lago, chegar aqui também para todo o Paraná e chegar para Guarapuava, chegar para a região. Programas da área ambiental, programas sociais, de emprego e renda, investimentos em infraestrutura, pavimentação de estradas rurais, né, levar energia fotovoltaica, né, para cooperativas, para agroindústrias, para assentamentos. Então tem um processo grande de investimento sendo articulado, o Antenor está à frente disso, a gente está ajudando, né? A diretoria da Itaipu já está acolhendo prefeitos da região, lideranças. Então essa é uma ação nova, maior, que com certeza esse ano a população de Guarapuava e da região vai começar a sentir, vai começar a ver acontecer. É uma riqueza que ficava só lá, que é do povo brasileiro, que é do povo paraguaio, que agora vai chegar aqui para Guarapuava e região. Curitiba? Pois é, tem um convite, uma articulação, um desejo. Eu vou também me empolgando com essa ideia, né, de não só transferir o domicílio eleitoral para Curitiba, mas disputar as eleições. Curitiba, Cris, todos nós sabemos, quem está assistindo sabe, é a capital de todos os paranaenses, né? Então eu me sinto muito entusiasmado. Eu fui prefeito 2 vezes, fiz uma gestão premiada, fui reeleito com 70% dos votos, né, terminei 2 mandatos sem nenhum processo, sem nenhuma condenação, com todas as minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores, todos os convênios aprovados, né? Então eu tenho aí um histórico que me credencia, eu acho, para qualquer tipo de disputa, ainda mais eu tenho 4 mandatos de deputados federais, são 6 vitórias consecutivas, né? Ninguém ganha 6 eleições consecutivas. Não é para qualquer um. Por acaso, né? Então eu me sinto preparado, me sinto entusiasmado por ser a capital do nosso estado e por ser uma cidade com muita potencialidade, com muita condição de crescer, de se desenvolver e de ter programas sociais, de ter avanços, transformações ainda maiores na saúde, na educação, no apoio ao pequeno e médio empresário, no apoio ao empreendedor individual, ao autônomo, na modernização novamente, como teve no passado e foi se perdendo, do transporte público, né, no desenvolvimento do turismo, né? Curitiba pode ainda ser uma capital muito mais turística, que venha gente, que gere emprego, que movimente a economia local, a cultura, né? Nós temos essa paixão também, né? Claro que ela acontece no interior todo, mas é lá em Curitiba que está os melhores talentos, que acabam se concentrando, tem os melhores espaços, é onde tem mais dinheiro para investir. Então é uma coisa que me entusiasma. Agora não é uma decisão minha, né? Eu dependo do partido, dependo de outras forças políticas, de toda uma negociação que, é claro, eu já estou me dedicando, eu estou participando e estou interagindo. Só de ser lembrado como um possível nome já me enche de orgulho e me deixa bastante realizado. Vamos para Brasília agora? Vamos lá para o olho do furacão? Vamos lá, vamos lá. Bom, aprovada a medida provisória da reforma ministerial. Como que o senhor vê essa questão? Olha, a articulação política, né, a relação com o Congresso, o desafio que o presidente Lula tem não é pequeno, porque ele ganhou a eleição, entretanto, nós não fizemos maioria
né? O PT, a federação, tem 81 deputados de 513, então não consegue aprovar nada. Para aprovar, tem que ter acordo, tem que fazer concessão, tem que ceder, e a política ela é amarga, ela é muito difícil. Agora o presidente Lula está fazendo isso com transparência, está fazendo isso com muita decência, com cuidado, com responsabilidade. Acabou aquela história de orçamento secreto, hoje as coisas estão tudo sendo divulgadas, propagadas, às vezes até criando falsas impressões. Eu vi uma notícia que circulou nos jornais nacionais que o governo deu 1 bilhão e 700 milhões para o Congresso. Não deu nada. Nenhum deputado viu nem sequer um centavo, né? O que foi feito foi empenhar recursos, que é para hospitais como o de Guarapuava, que é para universidades, que é para prefeituras, né? Que ainda vão ser pagos depois que tiver projeto, depois que cumprir prazos, critérios técnicos, né? E é fruto de uma obrigação legal. Há 5, 6 anos atrás, até mais, há 8 anos atrás, foi criada, né, uma lei federal que tornou as emendas dos deputados impositivas, obrigatórias. Então, assim, o Lula, o presidente, não tem mais controle disso. Ele é obrigado a empenhar, como fez agora, e é obrigado a pagar depois que cumprir as exigências técnicas, né, depois que tiver o acompanhamento, né, de fiscalização, né, do próprio Tribunal de Contas, do Ministério Público. Então é um processo que está em curso, mas tem sido muito difícil, né? Eu acho que o país podia estar muito mais para frente, podia avançar muito mais, se alguns não tivessem ainda com o rescaldo ali da derrota que sofreram, né, do presidente Lula na eleição de outubro do ano passado. Mas apesar disso, a minha avaliação é positiva. O país voltou a crescer, está gerando emprego, nós conseguimos retomar o Bolsa Família, que inclusive foi aprovada na terça-feira a medida provisória. O Bolsa Família não só manteve os R$600, mas ele ampliou. Um adendo, né? Aqui em Guarapuava, a crise me passava, né? São 70 mil cadastros, né? Sim. Aptos a receber, né? O Bolsa Família. É um dinheiro a mais, porque está pagando R$150 por criança, R$50 por jovem, R$50 por gestante. Então esse dinheiro não fica embaixo do colchão, essas pessoas, né, vivem com muita dificuldade, estão gastando na mercearia, na farmácia, estão pagando uma conta do mercado, uma conta da loja de calçado, é dinheiro que está circulando aqui e que os números da economia, saiu os dados, né, de crescimento do primeiro trimestre, já começam a aparecer. Sim, o Brasil, uma reação. Com esse dinheiro circulando, né, ele vai voltar a crescer, ele vai voltar a gerar emprego. E os bancos públicos estão retomando o seu papel, né? Vai sair agora o novo Plano Safra, vai ser o melhor, o maior de toda a história do Brasil. O agronegócio precisa continuar crescendo, diferente do que fizeram nos últimos anos. A gente vai apoiar o agronegócio, mas vai apoiar muito a agricultura familiar, que é quem coloca comida na nossa mesa. Ninguém come soja no café da manhã, no almoço e na janta. Ninguém come milho, né, no café da manhã, no almoço e na janta. Então o Plano Safra vai ser, né, muito grande, muito positivo. Vamos diminuir juros, aumentar a carência, prazo, facilitar a vida de quem quer produzir, de quem quer gerar riqueza, de quem quer produzir alimento, né? Os juros precisam cair, é uma decisão que a gente não consegue resolver sozinho, tem lá a independência do Banco Central, mas a aprovação que a gente fez há poucas semanas, um trabalho muito bem feito do ministro Haddad, do novo regime fiscal, tirou qualquer tipo de última desculpa que o Banco Central tinha para não reduzir os juros. Então a gente tem uma expectativa que agora, nas próximas semanas, os juros comecem a diminuir para o pequeno empresário, para o grande empresário. Isso é fundamental, é necessário. E para o país liberar dinheiro também do orçamento público, que hoje está sendo usado para pagar juros da dívida pública, que é lá da época da ditadura. Nós estamos pagando essa conta até hoje. Quando o juros está muito alto, uma parte do orçamento, dos impostos que as pessoas pagam, que podia estar sendo investido na cultura, no esporte, na educação, na saúde, vai para pagar juros. Então, esse processo está avançando, está evoluindo, volta o Minha Casa Minha Vida, volta o Mais Médico, você vê, são coisas que chegam aqui na ponta. Não é para o Lula que está sendo feito isso, é para Guarapuava, é para a região, né? Quantas pessoas estão assistindo, Cris, e não pagam aluguel? Podia estar pagando a prestação da sua própria casa se o Minha Casa Minha Vida não tivesse sido destruído. Nós estamos retomando tudo isso, né, e tentando acalmar a política, sabe? Colocar água fria, a gente até aguenta lá alguns desaforos, sabe? Mas para fazer o país voltar a ter tranquilidade, a ter paz, eu acho isso muito, muito importante. Você acredita que há um empoderamento muito grande do Lira, que ele se sobrepõe até ao poder do presidente? Não. O presidente sempre é presidente, tem muito poder,
Estou dizendo aqui de uma série de decisões que o Lula já tomou, que já estão acontecendo. O salário mínimo, né? Depois também de 6 anos, voltou a ser reajustado acima da inflação. As pessoas daqui a pouco vão começar a perceber que o dinheiro compra mais. A Petrobras voltou a abrasileirar, né, o preço dos combustíveis, porque o nosso petróleo é extraído em real, não é extraído em dólar. Tinham dolarizado, tinham criado aí uma tal de paridade de preço internacional, uma coisa cruel que fez a gasolina, o diesel, o gás da cozinha em 2019, 2020, mesmo na pandemia em 2021, toda semana subia a gasolina, toda semana subia o gás, agora já voltou a cair. Então o presidente ele consegue fazer muita coisa, mas tem coisas que dependem do Congresso. Eu falei dos juros, depende do Banco Central, e aí tem que negociar, né? E não dá pra gente ficar de cara feia, não dá pra gente escolher quem tá lá, quem escolhe é o povo. A população elegeu um Congresso mais à direita, mais ao centro, mais conservador, com alguns radicais, né? E esse Congresso foi uma escolha individual nossa, né? Elegeu o Lira para novamente ser o presidente. Eu tenho uma relação com ele de respeito, ele me trata de forma muito correta, né? Nos acolheu, nos deu posições importantes, né, de comando lá na Câmara, né? O PT preside a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara. Né? O PT preside a Comissão de Finanças e Tributação. São as únicas duas terminativas. Todo o projeto tem que passar por ali, né? A Maria do Rosário é membro, né, da mesa diretora da Câmara, temos lá uma cadeira. A Benedita da Silva, que é deputada nossa do Rio de Janeiro, virou agora a secretária, a coordenadora de todas as deputadas lá no Congresso Nacional, né? Nós tivemos agora o doutor Francisco, que é um deputado nosso do Piauí, sendo o relator, né, do novo Bolsa Família. Então a gente voltou a ter um espaço de destaque que a gente não teve nos últimos 6 anos, e isso ajuda o Brasil a dar certo, ajuda o apoio ao presidente Lula. Então eu estou muito feliz também com os resultados que a gente está conseguindo construir ali dessa liderança e dessa coordenação da federação. Mas em contraponto a gente tem um marco temporal, né, o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, Marina da Silva, né? Não dá para ganhar todas, né? Povos indígenas. Mas são 2 áreas que me preocupam muito, né? São áreas sensíveis, complexas, então a gente vai redobrar os cuidados. Tudo continua sobre a responsabilidade do presidente Lula, é ele que comanda os ministérios, então se uma atribuição saiu de um ministério e foi para outro, não saiu da mão do Lula, continua sendo ele o chefe daqueles ministros, ele pode inclusive trocar os ministros a hora que ele quiser. Isso nos dá uma certa segurança, mas as críticas foram corretas, a preocupação ela é razoável. Se eu tivesse no lugar das ministras, eu teria brigado do mesmo jeito, mas não é motivo para pânico, não vai acontecer uma tragédia, porque não saiu da mão e do controle do governo federal e do presidente Lula. Isso me dá uma certa segurança, uma grande segurança, na verdade. Bom, eu estive em Brasília recentemente, né? Estivemos juntos, e uma grande reclamação de todos os deputados com quem eu tive a oportunidade de conversar foi justamente de que o governo está represado, né? O senhor acredita que isso vai começar a caminhar a partir de quando? Como o senhor vê essa situação? Olha, quem já começou alguma coisa na vida uma vez, todo mundo já começou, né? Sabe o quanto que é difícil, né? O presidente Lula, ele terminou o segundo mandato dele em 2010. Então fazia 15 anos que ele não vivia essa experiência. 13 anos, né? Fazia 13 anos que ele não vivia essa experiência. Então é claro que agora leva um certo tempo para se adaptar. E outra coisa, o Brasil de hoje, o Congresso de hoje, a política de hoje, não é a mesma de 2003. Não é a mesma de 2010. O mundo mudou. É só a gente ver a internet, as redes sociais, a fake news não existia em 2003. Em 2003 tinha fofoca, tinha mentira que as pessoas contavam no corredor. Agora não, você tem uma máquina, uma engrenagem, você tem algoritmos, tem inteligência artificial que vai lá e fica manipulando a cabeça de alguém com uma mentira, com uma coisa absurda, mas que tem pessoas que acabam, na boa fé, às vezes até religiosa, acreditando. Então é claro que é muito mais difícil você se adaptar novamente. Agora o tempo, e já passou 5 meses, vai engrenando as coisas. Eu vejo uma evolução, eu acho que não está ainda bom, eu vejo um avanço, mas vai ter muita tarefa aí para ser cumprida. E a gente tem eleições municipais ano que vem que podem impactar, né? Com certeza, mas eu tenho muita fé assim num desempenho positivo nosso, até porque a eleição municipal anterior, né, que foi a de 2020, ela foi muito dura, foi a nossa pior fase, a gente quase não elegeu prefeitos, diminuiu muito o número de vereadores, então eu não tenho dúvida, o PT aqui em Guarapuava, nas cidades vizinhas, né, vai ter um desempenho muito melhor do que nós tivemos
há 4 anos atrás, né, 3 anos atrás, em 2020. Ó, deputada, a gente tem muita coisa para falar, mas eu sei que o seu tempo aí, né, o Sérgio tá ali, o Sérgio ali tá me mostrando o horário, mas só para encerrar, Maduro no Brasil e todas as críticas em cima do discurso do presidente. Sua opinião? Eu não acho racional, eu não acho razoável, sabe, fazer o que alguns deputados e senadores, ou até uma parte da grande mídia fez, né, ocupar tanto tempo com esse tema, né? Nós temos coisa muito mais importante para discutir. Tem gente passando fome nesse momento. Sim. Né? Nós estamos resolvendo, melhorando. Não são poucos, né? Né? Nós temos problemas caóticos na área da saúde. Eu estou vendo aqui a luta de vocês, estão aqui os vereadores, né, para pôr para funcionar o hospital regional. Né? Então a política precisa se ocupar com essas coisas. Esse fanatismo ideológico, sabe, essa loucura de tentar polemizar, né, essa coisa dos deputados ficarem lá procurando likes, procurando views, né, sucesso na internet, ao invés de cuidar daquilo que mexe com a vida do povo. O que essa discussão do Maduro vai mexer com a vida do povo aqui de Guarapuava? Zero, nada. O que essa discussão sobre a Venezuela vai resolver dos nossos problemas da saúde aqui no Brasil? Nada, zero. E a Venezuela, no passado, já foi e pode voltar a ser um bom parceiro comercial do Brasil. Por quê? Porque eles têm petróleo, sim, eles têm fertilizantes, nós precisamos, petróleo barato, inclusive, porque eles não conseguem hoje, pelo bloqueio americano, vender para o resto do mundo. Né? A Venezuela pode nos dar petróleo e nós mandamos para ele frango, mandamos para ele boi, carne, fazemos uma troca comercial que é bom para os dois países. Né? Não tem como fazer uma cúpula, né, de toda a América e só chamar quem a gente gosta, ou quem é mais democrático, ou quem tem mais uma afinidade ideológica. Um governante, ainda mais num país do tamanho do Brasil, chama todos, recebe a todos, dialoga com todos, e nós não temos que se meter no terreno do vizinho. Eu não vou lá no meu vizinho dizer que a flor dele é boa ou ruim. Eu não vou lá no meu vizinho e falar para ele mudar a cor da calçada. Cada um cuida do seu quadrado. O Brasil tem, inclusive, isso é uma coisa histórica, né, vem de muito tempo atrás, uma tradição, né, diplomática de não interferir nos outros países. Até que o Brasil nunca se meteu em guerras. Então eu acho que é uma discussão assim totalmente alienada, totalmente histérica, sabe, que eu não me disponho a participar, não. Eu quero cuidar das coisas que mexem com a vida do povo. Bom, deputada, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Sabe que o portal RSN, as portas são abertas, e esteja mais presente em Guarapuava, sempre trazendo o que o senhor sempre traz. Recursos e boas notícias. Né? Cris, parabéns aí pelo seu trabalho, toda a sua equipe aqui, essa juventude bacana. Parabéns pela audiência, né, que vocês continuem aí crescendo, levando boa informação. Né, e obrigado a quem teve paciência aí de nos ouvir. Curta, comente, compartilhe aí as boas notícias e um pouco dessa reflexão, né, sobre Guarapuava, sobre o Brasil, que eu acho que é importante para a democracia, é importante para o debate de ideias. Bem, obrigada mais uma vez, obrigada a você que nos assistiu até agora. Obrigada, professor Sérgio, vereadora Cris Wagner, presidente da Câmara Pedro Moraes, que nos acompanham aqui nessa entrevista. Continue ligado no seu portal www.redesudenoticia.com.br. Tá assim, ó, de coisa boa para você ler e refletir, principalmente.